Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu tenho a satisfação de receber para uma entrevista o executivo Edmar Domingues. Edmar Domingues tem curso em nível de mestrado em finanças. Ele tem graduação em administração de empresas. E ele também trabalhou em grandes organizações nacionais. Primeiro, no Grupo Votorantim, onde ele ocupou a posição de gestor de finanças corporativa. Posteriormente, ele foi convidado para trabalhar no Hospital Beneficência Portuguesa, onde ocupou a posição de superintendente administrativo. E depois, recebeu um convite do Grupo Serveng para ocupar a posição de diretor financeiro. O Edmar é um profissional extremamente preparado, é um elemento competente, um elemento com caráter ilibado e respeitado em sua área de atuação. Como você sabe, essas entrevistas ela têm como objetivo apresentar a você, Headhunter, apresentar para você, presidente de empresa, apresentar para você, recrutador, executivos que eu considero de alta competência e também que podem agregar grande valor à sua organização. Isso é o que eu sei fazer e é isso que eu quero fazer, de tal forma que eu coloque sobre os seus olhos, sobre a sua mira, profissionais que podem verdadeiramente, como já disse, agregar valor à sua organização ou ao seu cliente. Bem-vindo, Edmar, para a nossa entrevista de hoje. Obrigado, Gutenberg. É muito legal estar aqui com você hoje. Espero responder e compartilhar com esse nosso bate-papo. O Brasil vive grave crise econômica. Nesse cenário, qual é a verdadeira importância de um executivo financeiro? É interessante a pergunta, porque muito se fala da crise econômica, que é uma crise implementada, institucionalizada no país, mas o executivo financeiro, dentro dessa conjuntura, desse tipo de conjuntura, eu vou além. Eu acho que numa conjuntura difícil, numa conjuntura onde as oportunidades são melhores do que as que se apresentam hoje, o executivo financeiro tem que estar, antes de mais nada, alinhado com os objetivos estratégicos da empresa ou do grupo econômico na qual ele está atuando. Sempre focado naquilo que o seu acionista, o seu conselho quer, e mais do que isso até, participar ativamente, se possível for, desse direcionamento, primeiro. Segundo, buscar as ferramentas necessárias dentro das finanças corporativas que se apresentam, dentro do mercado financeiro, para que o grupo se sustente e se mantenha vivo e crescente dentro daquilo que o seu planejamento estratégico se delineou. E buscar, mais do que isso, manter a empresa num nível de alavancagem, buscar funding, eu digo funding num termo um pouco mais simplificado, buscar os recursos financeiros necessários para que aquilo que as empresas, quer seja uma indústria, quer seja uma empresa da saúde como eu trabalhei, onde os recursos são sempre muito difíceis, ou numa empresa de engenharia que depende muito de verbas públicas, e a gente sabe que o governo está com muita dificuldade desse tipo de verba, mas fazer com que as finanças dessas empresas se equilibrem sobre dois aspectos. Primeiro, num nível de endividamento adequado. Segundo, eu acho que aí é o grande desafio do executivo financeiro nessa época, trabalhar custo. A melhor estratégia de qualquer empresa é ter custos adequados para manter uma margem adequada, porque a concorrência é forte e está cada vez mais agressiva. Então, em qualquer setor da economia, né? O Brasil se abriu para o mundo, as empresas multinacionais vêm para cá, as nossas empresas, algumas também saem, mas é necessário que haja competitividade. Para ter competitividade é necessário gestão de custos para que você tenha fôlego de investir. Quais são os principais problemas que comumente atacam um executivo em seu nível ou em sua posição?
o executivo é sempre exposto a um nível muito alto de pressão, isso é óbvio, porque os resultados são exigidos. E é verdade, isso também motiva. Eu acho que esse é o grande diferencial, você entender este nível de pressão como um motivador para que você consiga buscar os resultados e justificar aquilo que a empresa investe em você, afinal de contas. Isso é um investimento de mão dupla. Nós investimos tempo, nós investimos estudo, a gente tem que estar se preparando o tempo todo, tem que estudar muito, às vezes ganhamos em recursos financeiros, no entanto a gente deixa alguma coisa para trás, e isso que a gente tem que buscar sempre. O executivo tem que buscar um equilíbrio na vida. E na verdade não é só o executivo, acho que o ser humano tem que buscar um equilíbrio na vida. Mas eu acho que é essa pressão que motiva, mas é essa pressão que nos faz avançar. É essa pressão que faz a gente andar para frente, é essa vontade de fazer a coisa acontecer, e não tem coisa mais gratificante de você entrar num projeto, entrar numa empresa e depois ao cabo de 1 ou 2, 3 anos, você olhar para trás e falar, poxa, o trabalho foi bem executado e está ficando um caminho muito pavimentado para que a coisa continue dentro daquilo que foi previsto, foi planejado. Você está em transição de carreira e vem se desenvolvendo muito bem. Quais são as suas qualidades mais importantes como executivo financeiro? Eu sei que é muito difícil nós respondermos essa pergunta, porque em geral nós temos duas tendências. Ou nós supervalorizamos aquilo que sabemos, ou subestimamos, porque os dois são enganos. Eu valorizo demais o empresário, brasileiro, eu valorizo muito porque num país como o nosso, ter coragem de investir, ou querer investir, é ter muita coragem. Então, como executivo, eu tenho condições, e venho fazendo isso ao longo da minha vida profissional, dando suporte a esses empresários, dando suporte a essas companhias para crescer, fazendo com que as pessoas que trabalham comigo trabalhem num ambiente bom, saudável, apesar da pressão, tentando ser um líder nato. E aí, como líder, eu acho que eu tenho que ser exemplo, porque para mim o líder é um exemplo, fazendo com que as pessoas certas sejam colocadas e trabalhadas para ocuparem as posições certas, e isso vai fazer com que os objetivos sejam alcançados. Eu acho que se o empresário quer investir num país como o nosso, e os executivos entendem isso, você tendo uma boa equipe, trabalhando essa equipe, gerenciando essa equipe e montando esse time, e aproveitando obviamente as técnicas de finanças que se apresentam, eu acho que esse é o grande objetivo. Eu acho que esse é talvez seja o meu maior legado e minha maior competência. Você abordou, Edmar, uma questão importante, que é o exemplo. Você abordou a coragem do empresário brasileiro, que é inegável. Como o nosso, que carece de homens honrados, homens com caráter. A vida política nacional, eu acho que nada substitui o exemplo. Mil palavras não substituem o exemplo. Portanto, eu fico muito feliz quando você aborda essa questão, porque chegamos no período da história brasileira em que os nossos exemplos estão escorrendo nos esgotos podres, fétidos e desprezíveis. Para você que acaba de nos ver, eu quero dizer que a Gutenberg Consultores é a única empresa de outplacement do país que desenvolve esse tipo de trabalho com os executivos que optam por trabalhar com ela. E isto é um grande instrumento para alavancar o seu processo seletivo. Portanto, se você eventualmente tiver necessidade
de contratar uma empresa de consultoria especializada em outplacement e tratar com pessoas capazes, competentes, contrate os serviços da Gutenberg. Eu, particularmente, já escrevi 11 livros. Eu ganhei o Prêmio Jabuti de Cultura. Sou o único consultor do país que tem este prêmio. Eu já escrevi mais de 3.200 artigos. Só é você entrar no meu site. Portanto, se você optar pela nossa empresa, eu lhe garanto que você nunca mais será o mesmo homem. Ontem mesmo, eu conversei com 2 executivos que passaram por aqui. Um tinha nível de diretor e o outro tinha um nível de gerente. O que foi gerente, agora é gerente geral, 4 anos depois. O que era diretor está sendo transferido para trabalhar numa empresa na Alemanha, como vice-presidente de uma grande empresa alemã, a maior em seu segmento. Isso você só faz com conhecimento, com muita dedicação, com muita paixão, com muito zelo pelo executivo. Por isso digo, se você vier trabalhar na Gutenberg Consultoria, saiba que você não vai sair o mesmo. Você não vai sair o mesmo, porque nós vamos dedicar toda a nossa atenção, todo o nosso empenho para fortalecer a sua vida pessoal, a sua vida familiar e a sua vida profissional. Eu quero agradecer a você, Edmar, por essa sua participação como meu cliente aqui em Transição de Carreira. Eu quero desejar a você todo o sucesso do mundo. Obrigado, e como Carlos. você sabe, todas as manhãs, quando eu chego no meu escritório, a primeira coisa que eu faço é a minha devoção. Pedir a Deus para que Deus me dê iluminação, para que Deus me dê sabedoria, para que Deus me dê conhecimento, para que eu possa assessorar os meus clientes com muita honra, com muita paixão, com muita dedicação. E também pedir para que Deus os abençoe grandemente por meio de sua graça infinita. Portanto, eu quero que você visite o site da Gutenberg, www.gutenberg.com.br. Veja os meus artigos, veja o Minuto de Ouro, veja a moral da história, veja esses clipes. E você vai ver a grande diferença de trabalho que nós desenvolvemos. Eu agradeço a você mais uma vez e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!